pessoas dos nossos irmãos Francimar Dias Rodrigues, eminente grão-mestre adjunto da Glomaron, Aldino Brasil de Souza, Paz grão-mestre da Glomaron, nosso irmão Assis Canuto, nosso irmão do Grande Oriente, da Humanidade e Fraternidade desde Paraná, pioneiro no estado de Rondônia, um dos responsáveis pelo grande sucesso do estado de Rondônia. Também um estadista, um político estadista no nosso estado de Rondônia e nosso irmão. O irmão Rui Teixeira, filho, nosso irmão, que é neto do governador Jorge Teixeira, e o Rui Teixeira, que é filho do governador Jorge Teixeira, que estão na sala. Os historiadores Alex Paletó, nosso irmão, e Célio Leandro, nosso irmão, e demais amados irmãos e convidados. Lembrando a todos que é um evento público, podem convidar as cunhadas para participar, sobrinhos, amigos. Ontem foi um sucesso a nossa reunião, foi uma reunião de improviso, mas deu bastante resultado. Inclusive, o jornalista Alexandre Garcia comentou o evento num de seus pronunciamentos no seu blog. Foi muito boa a reunião de ontem. Gostaria também de falar aqui de nossos irmãos de fora do Brasil, nosso irmão Valdemar, que está nos prestigiando, de Nova York. É um baiano americanizado, natural de Nova York. Nosso irmão Petronilho, que representa aqui os nordestinos que criaram também a nossa região através do Soldado da Borracha. Ele já esteve em Rondônia, seus parentes vieram para cá na década de 40 para compor o grande exército do Soldado da Borracha, que também o nosso irmão Assis Canuto prestigiou essa turma toda, construindo projetos de terra que beneficiaram esses irmãos nossos que desbravaram esses rincões. Lembrar a todos que Jorge Teixeira dizia que faria deste estado um grande estado, e o resultado está aí. Hoje Rondônia é um estado promissor, produtor, sofreu muito pouco com a pandemia, à exceção das vidas que foram ceifadas, nosso estado cresce a pleno vapor. E neste momento, para valorizar o evento, nós vamos convidar o nosso historiador também, vereador do município de Porto Velho, nosso irmão Alex Paletó, que tem uma história belíssima no estado de Rondônia. Ele fará uso da palavra por uns 15 minutos, porque ele tem um compromisso. Logo após, ele estará liberado, já participou conosco ontem, ele vai falar primeiro em razão do seu compromisso. Meu irmão Paletó, lhe agradeço a presença, muitíssimo obrigado pela sua grande contribuição no evento, tá? E você tem a palavra para dar seguimento no que você programou para trazer para nós nesta noite. Ok, meu irmão, muito obrigado, sereníssimo grão-mestre. Antes de saudar a todos, apenas verificando aí se vocês estão conseguindo visualizar o slide. Está tudo ok. Ok. Bom, primeiro, sereníssimo grão-mestre Paulo Tupã, gostaria de cumprimentar a todos através de vossa pessoa, a todos aqueles que se encontram nessa sala, para não me delongar. É uma honra participar deste evento de uma magnitude imensurável. Agradecer a todos que dispuseram do seu tempo para estar aqui, para a gente poder relembrar uma dessas personalidades que eu considero das mais importantes. Mas, acima de tudo, a gente tem aqui a iniciativa, como professor e como historiador que sou, de rememorar Jorge Teixeira em Rondônia, antes e depois. E a perspectiva de perceber como Jorge Teixeira teve uma sensibilidade e um entendimento estratégico, que era muito característico dele, para pensar o estado de Rondônia a partir da sua pluralidade, a partir da sua diversidade. E eu gostaria de dizer a todos vocês que esse grande personagem que completa 100 anos de nascimento
Este Estado deve muito a ele. E, infelizmente, por atos falhos, por gestores que deixaram passar desapercebido, mas nós, quanto historiadores e quanto cidadãos comuns, podemos justamente fazer desse papel mais importante, que é jamais permitir que o legado desse homem seja esquecido. Infelizmente, o Jorge Teixeira de Oliveira e o Rui Teixeira, tanto o filho do Jorge Teixeira como o neto que se encontram aqui, nossos irmãos, que eu gostaria de saudar e cumprimentar, sabem do que eu estou falando. Esse grande personagem saiu daqui vaiado. Saiu sozinho, com sua primeira-dama, que eu considero uma das grandes primeiras-damas do estado de Rondônia, Aida Teixeira. E saiu daqui solitário, porque naquele momento o jogo político se inverteu. E que possamos, em nossa consciência, desfazer desse erro praticado por uma população pequena e manipulada naquele evento que era a despedida do Jorge Teixeira, e que ele mereceria todos os aplausos necessários pelo trabalho, pelo empenho e dedicação que ele proveu em nosso Estado. E, ao mesmo tempo, pela própria renúncia, em muitos momentos, no ambiente familiar, para se dedicar à vida pública. E eu, como vereador reeleito em minha cidade, eu tenho um pouco dessa dimensão de quanto renunciamos, quanto figura pública e política, para tentar fazer o melhor por aquilo que acreditamos. E a nossa família muito sofre. A nossa família, muitas vezes, também é obrigada a renunciar à nossa presença e entender, como o Rui Teixeira muitas vezes deve ter vivenciado, mas, ao mesmo tempo, acompanhado o trabalho de seu pai. O estado de Rondônia é um estado maravilhoso. Jorge Teixeira percebeu isso muito bem quando esteve aqui e refletiu sobre todos os ciclos históricos que esse estado viveu. Logo compreendeu a grande magnitude do nosso Rio Madeira, o nosso majestoso Rio Madeira. O Rio Madeira, que é o maior rio afluente do Rio Amazonas, à margem direita do mesmo, com 3.000 quilômetros, considerado o 17º rio do mundo, chamado de Iruri, Caiari, Treme-Treme, Rio das Flechas, até ser denominado Rio Madeira. A região de Rondônia, por muitos sertanistas que por aqui passaram, como Raposo Tavares, Francisco Palheta, Miguel Sutil, Pascoal Leme, Pedro Teixeira, usaram desses rios, dessas estradas naturais para navegar na Amazônia. E Jorge Teixeira, com sua equipe, pensou muito além da nossa hidrovia do Madeira, que transporta milhões de toneladas de grãos para todo o Brasil, de commodities, transformando esse estado em um grande celeiro, projetado a partir dos projetos de colonização que deram origem a muitos municípios de Rondônia. O Rio das Flechas, o Rio da Madeira, chamado assim porque a sua correnteza é tão intensa, é o 10º rio mais veloz do mundo. A sua correnteza é tão intensa que ele arranca as margens, as árvores da floresta amazônica, que tornam, inclusive, a sua água sedimentar, a sua água barrenta, mas com a cor do ouro. Ouro este, que já também fez vivenciar, e ainda vivenciamos, o chamado ciclo do ouro. Mas esse mesmo rio, que Jorge Teixeira sempre valorizou, principalmente o seu pôr do sol, também tem histórias de civilizações que por aqui passaram. O grande respeito que Jorge Teixeira sempre teve com os grupos étnicos indígenas da nossa Rondônia, que ao longo de 8.000 anos atrás deixaram as marcas do rio em oficinas líticas, em cavernas, em áreas, em várias regiões dos nossos municípios do estado de Rondônia, a sua marca e a sua história. Talvez um ato de inspiração que este grande estadista teve, de não deixar a marca em apenas escritas em palavras, mas em atos, em legados, em construções, em estruturas que edificaram esse estado, respeitando a história, as civilizações, as populações que por aqui passaram, os nossos primeiros habitantes, aqueles que estiveram aqui antes de todos nós em Rondônia, os primeiros exploradores da Amazônia em Rondônia.
uma relação profícua desse grande estadista dos nossos povos indígenas. Rondônia passou por vários momentos em ciclos históricos ao longo do período colonial, desde as moções de pessoas que vinham de várias regiões do Brasil em seus batelões, em suas embarcações, remando por meses e meses para chegar ao seu pouso, ao seu local de morada, à sua terra prometida, em busca de ouro, em busca de riquezas, mas ao mesmo tempo tendo a esperança de ocupar o oeste do Brasil. Inspirado, imbuído por esses personagens pioneiros do passado, muitos outros seguiram para esse estado de Rondônia. E, da mesma forma, Jorge Teixeira se inspira para justamente consolidar a constituição de um estado, mas sem ignorar o fato de que esse estado, para ser constituído, em alguns momentos onde o poder público não pôde ocupar, fiscalizar e acompanhar, houve o choque dos dois mundos, houve o choque das civilizações, houve o massacre dessas populações indígenas. E isso também não podemos, de forma alguma, esquecer desses grandes personagens pioneiros da nossa história. A nossa capital surge de uma ferrovia, de um grande empreendimento americano no meio da floresta amazônica, como um zipe na floresta, que fez com que mais de 52 nacionalidades viessem para cá para viver o sonho de encarar o Eldorado, para extrair a borracha, o látex. Uma ferrovia que cortava uma região inóspita, que criou uma lenda da máxima de que, se você quer saber quantas pessoas demoraram a construir e morreram durante a construção da estrada de ferro Madeira a Mamoré, você contaria a cada dormente o seu ponto inicial do antigo Porto Velho Militar, hoje nossa capital, até a região de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, nos seus 366 quilômetros de história. Como diz o hino de Porto Velho, constituído por Cláudio Feitosa, Porto Velho surge do calor das oficinas, do Parque da Madeira Mamoré, imbuído da forja dos bravos pioneiros de coragem e fé. Jorge Teixeira entendeu isso muito bem, tanto que uma das suas iniciativas foi revitalizar a estrada de ferro Madeira Mamoré, que era depredada, abandonada, esquecida. É ele que compra a ideia, é ele que vai com a iniciativa de resgatar a restauração da estrada de ferro Madeira Mamoré, um ícone na Amazônia, um empreendimento extremamente tido como impossível no meio da floresta amazônica, que fez com que mais de 21 mil operários de 52 países viessem para cá constituir essa região, construir uma ferrovia. E Jorge Teixeira entende o quê? A importância do legado de um povo. Ele não vem como colonizador, ele vem como incentivador da glória do povo que aqui já habitava, somada ao povo que vem de outros estados constituir o estado de Rondônia. Ele soma esse mosaico cultural de vários estados no estado que ele queria constituir, que era o estado de Rondônia. Costumo dizer que, se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia. Somos um estado cosmopolita, um mosaico de identidade, de história de várias regiões, de vários estados de Rondônia, que percorremos por onde passamos nos 52 municípios de Rondônia, que a figura de Jorge Teixeira ajudou a constituir. E, mais uma vez, essa ferrovia vem a partir dessa grande paralela, das margens do Rio Madeira, para se constituir essa grande ferrovia. Rondônia, além da construção do Real Forte Prestadeira, essa grande fortaleza construída por militares no Vale do Guaporé, também teve a participação de um outro importante militar, a figura de Rondon, que Jorge Teixeira também se inspirou. Fez questão, Jorge Teixeira, de revitalizar a antiga estação telegráfica de Ji-Paraná, para rememorar, resgatar ao povo do município, no centro do nosso estado, a memória desse grande militar que foi Marechal Rondon, que homenageia o nosso estado. Da mesma forma, Jorge Teixeira revitalizou a antiga estação telegráfica no município de Vilhena, o primeiro município do nosso estado, no Cone Sul, com o intuito de valorizar um personagem que veio antes dele, esse grande personagem que é Rondon, e lá virou um grande museu do nosso estado. Como Jorge Teixeira se preocupou em eternizar personagens que o antecederam. Movido de uma simplicidade, de uma humildade,
de uma inspiração de entender que um Estado não faz por um homem só, faz por um legado de vários povos, de vários personagens, para inspirar, motivar a todos a seguir, para que todos entendessem que a história do Estado não começava apenas com a presença do Jorge Teixeira, mas antes dele havia uma história. Há uma história que deve ser relembrada. Personagem que mapeou os rios, que delimitou territórios, que fez surgir núcleos habitacionais no entorno de estações telegráficas. Esse grande personagem Rondon, extremamente valorizado pelo nosso Jorge Teixeira. Da mesma forma que sempre valorizou o soldado da borracha, o seringueiro. Esses homens que sobreviveram durante muito tempo com a floresta em pé, extraindo da natureza a sua vida, o seu sustento, a sua devoção a esse ambiente, esse bioma incrível que é a Amazônia. Mais de 100 mil nordestinos vieram para a Amazônia, migraram para cá, para extrair da floresta um pingo de esperança desse látex, desse ouro branco, que representou muitas vidas ceifadas como soldados da borracha, muito mais mortos aqui do que os ferianos da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, para transportar essa riqueza que navegará mais uma vez pelos rios da Amazônia, as pérolas de borracha, que seguirão pelo trem, pelos trechos encachoeirados aonde as embarcações e os batelões não podiam levar essa riqueza, até chegar a Manaus e assim até a Europa. Tivemos um embrião do que seria o futuro estado de Rondônia, quando aqui tivemos a presença do Getúlio Vargas, e na época de Aloysio Pinheiro Ferreira, outro personagem militar valorizado por Jorge Teixeira, foi criado o território federal do Guaporé, para depois, durante o governo de um outro importante militar, Paulo Nunes Leal, a criação do território federal de Rondônia, uma homenagem ao personagem Rondon. A partir desse momento na nossa história, temos, na década de 70, o projeto Integrar para Não Entregar. Levar homens sem terra a uma terra sem homens. Um momento que o Brasil vivia uma crise econômica, uma crise agrária. Nesse momento, o presidente João Batista Figueiredo, ao lado do ministro Andreasa, cria um projeto Codaron, Polo Noroeste, com o intuito de resolver um problema no sul do país, solucionando um outro problema no norte do país, a ocupação do oeste. Segundo o Laurentino Gomes, autor dos livros 1808, 1822, 1889, e agora o livro Escravidão no Brasil, quando ele era correspondente da revista Veja, e isso eu conversei com ele pessoalmente, quando eu me entrevistei em Porto Velho, em 2010, ele veio acompanhar os projetos de colonização que eram o embrião da criação do Estado de Rondônia, o qual o nosso querido ex-vice-governador do Estado de Rondônia, Assis Canuto, sabe muito bem, nosso irmão, que na época era engenheiro agrônomo do INCRA, quando este elaborou ali o primeiro projeto de colonização em Ouro Preto, o Pique Ouro Preto, em 1970, onde foram assentadas 5.000 famílias vindo de várias partes do Brasil para ganhar um pedaço de chão, um pedaço de terra para cultivar. Rondônia virou um grande celeiro de reforma agrária. E, nesse momento, muitas pessoas vêm de outros estados para cá, incentivado para vir para o novo Eldorado do Brasil. Mais de 500 mil pessoas. Laurentino Gomes dizia que as margens da BR-364 em Ji-Paraná, quando ele lá fotografava a formação daquele município, ele falava que a cada 5 minutos caminhões passavam pela margem da BR vindo para Rondônia. A cada 5 minutos, caminhões traziam pessoas, ônibus traziam pessoas de várias partes do Brasil. É o maior surto migratório da história do Brasil. 500 mil pessoas vindo para Rondônia acreditando no sonho. E esse estado é constituído pelo suor, pela poeira, pelo barro, pela malária, pelo sangue, pelo esforço desses destemidos pioneiros, imbuídos no nosso hino do Estado, Céu de Rondônia. Rondônia e sua economia, com a hidrovia, com a agricultura, com a pecuária, com as commodities, com a agricultura sustentável, com aquilo que é pujante em nosso Estado, foi possível a partir desse personagem que é Jorge Teixeira. E de um outro também que o antecedeu, Humberto da Silva Guedes. Mas jamais esqueceremos
das origens dessa terra, como Jorge Teixeira também nunca esqueceu. O povo beiradeiro, os senhores dos rios, o povo caboclo, que foi conhecido por Mário de Andrade quando este esteve em Porto Velho em 1927. E aqui escreveu o primeiro livro de turismo do Brasil, O Turista Aprendiz. Quando ele andou de trem pela Madeira Mamoré, quando ele navegou pelo Rio Madeira, pelo Rio Mamoré, conheceu o povo beiradeiro, o soldado da borracha, os seringueiros, conheceu Porto Velho, capital de Rondônia, ainda provinciana, e daí reescreveu o personagem Macunaíma, um dos seus grandes personagens do mundo modernista. E dessa forma, para a criação desse grandioso Estado, é a soma de todos os fatos que vêm antes, durante e depois, que Jorge Teixeira, como no funil do tempo, conseguiu congregar, unir, estabelecer como prioridade para a formação de identidade de um povo e colocar todos na mesma luta para constituir esse Estado, de pessoas que vieram do sul do país, que vieram do sudeste do país, do centro-oeste, do nordeste e do norte, para que esse Estado pudesse surgir. E aí, claro, que políticas públicas foram estabelecidas como o Polo Noroeste, que na oportunidade viabilizou, a partir do pedido de Jorge Teixeira, ao ministro Andreasa e ao presidente Figueiredo, a estrutura necessária para preparar a criação do Estado, com as estradas vicinais, com a construção de escolas, com a criação dos NUARES, os núcleos de apoio à área rural, para esses camponeses, lavradores, que se embrearam na floresta, enfrentaram as doenças, a escuridão, porque não existia energia elétrica, vieram para cá nos caminhões, em atoleiros, em viagens que duravam quase que uma semana entre Vilhena e Porto Velho, para constituir um sonho. E aí, em 1977, esse sonho é consolidado a partir dos projetos de colonização. Cacoal, Ariquemes, Rondônia, que depois passou a se chamar de Paraná, Pimenta Bueno, Vilhena, surgem como municípios novos do estado, futuro estado de Rondônia, que até então só tinha Porto Velho e Guajará-Mirim como municípios criados. O Novo Eldorado começava a despontar nas manchetes dos jornais televisivos, periódicos, revistas. Muitas pessoas vêm para cá acreditando nesse sonho. Mas, ao mesmo tempo, esse sonho vem movido, às vezes, de descontrole, de empolgação, de angústia, de medo, de pavor, mas também de violência. Não podemos, mais uma vez, ignorar que os povos indígenas sofreram com as doenças do homem branco. Tribos indígenas vivenciaram esse drama da colonização. Mas o contraste estava aí. É meio que reviver um passado de 500 anos atrás, como se o homem chegasse ao Brasil naquele momento, encontrando povos indígenas pela primeira vez. Posteriormente, já em 1981, você vai ter Colorado, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Costa Marques, novos municípios criados para assim fortalecer a ideia da criação do Estado de Rondônia. Jorge Teixeira foi a pessoa certa no lugar certo. Veio para cá para governar o território. E a sua tarefa era preparar, de forma administrativa, econômica, politicamente, o território para transformá-lo em Estado. E, pasmem, conseguiu fazer isso em 3 anos. E, repito, não se conseguiu em Porto Velho construir um viaduto em 10 anos. Este homem construiu um Estado em 3 anos. Em meados de 81, muitas das metas que haviam sido estabelecidas para criar o Estado de Rondônia foram ultrapassadas, foram alcançadas e ultrapassadas. E, a partir de 17 de agosto de 1981, o projeto-lei complementar, número 221, foi aprovado. Em 22 de dezembro, com a Lei 41, criava-se o Estado de Rondônia, instalado com o nosso primeiro governador, justamente no dia 4 de janeiro de 1982. Essa foto é muito marcante, ela está em um livro que publiquei chamado Rondônia, uma História. Ao lado direito está Alberto da Silva Guedes, um governador que foi, para Jorge Teixeira, um grande parceiro. Preparou bem o terreno para que Jorge Teixeira pudesse dar continuidade ao seu trabalho. Ao centro, Lúcio Albuquerque, jornalista que ajudou nesse encontro. Né? Os dois não se conheciam. É Lúcio Albuquerque, que é um analista político, jornalista consolidado, um escritor consolidado, que ajudou também a produzir o livro, que apresentou os dois, o Jorge Teixeira de Oliveira, quando ele chega aqui em 1979. E assim como o novo governador desse estado,
Ele vai criar, através de seu decreto, várias instituições, como a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, vai criar os municípios de Rolim de Moura, de Cerejeiras, e aprovar a Constituinte de 1983, consolidando assim a instalação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Jorge Teixeira foi para todos nós um grande personagem. E é dessa Rondônia que ele se inspirou que devemos acompanhar o seu legado e valorizar aquilo que é a nossa identidade. E eu sempre digo que é defender a sua liberdade, defenda primeiro a sua identidade. Povo sem história não é povo. E nós não somos, né, de forma alguma, bando, como as pessoas imaginam. Somos destemidos pioneiros. E dessa forma, dentre as suas belezas de Rondônia, a sua identidade, a gente tem o nosso pôr do sol do Rio Madeira. Nós temos as nossas belezas selvagens, como o Lago Cunhã, com mais de 5.000 jacarés, que passam por um processo de abatimento por parte de cooperativas que vivem e sobrevivem do abate do jacaré no Lago Cunhã. Temos os nossos frutos, o açaí, a pupunha, temos o buriti, o cupuaçu, temos a nossa gastronomia, muito específica, muito local. O tacacá é um exemplo disso, uma gastronomia herdada dos paraenses, dos manauaras. Temos também aquilo que é a nossa identidade e o que ainda sobrevive. Jorge Teixeira lutou muito para revitalizar a estrada de ferro Madeira-Mamoré, porque ele entendia que esse povo precisava preservar a sua memória, esse povo precisava preservar a sua história. E eu vejo muito a nossa sociedade como essa locomotiva, um trem abandonado, que muitas vezes se faz necessário a população tomar conta dele, se empossar dele, ocupá-lo. Só que muitas vezes as pessoas preferem ver o trem passar, preferem estar alheio àquilo que acontece na sua frente e ao seu tempo. Existem outras que fazem pior na nossa sociedade, que, pelo contrário, estão dentro do vagão, embarcam no vagão e preferem ser levados pelos outros. São levados por aqueles que estão lá na frente, decidindo por eles, na sala do maquinista. O lugar do rondoniense, do destemido pioneiro, do rondoniense e do rondoniano. Rondoniense é quem nasce aqui, rondoniano é quem veio para cá e adotou esse estado como seu. O lugar da gente não é vendo o trem passar, não é sentado lá como passageiro no vagão. É lá, na caldeira. Lá, na sala do maquinista como condutor. Tomando os destinos, as rédeas, trilhando a sua história. Escolhendo o ponto a parar, o ponto a seguir, a estação a se estabelecer. Esse é o verdadeiro espírito que Jorge Teixeira deixou para todos nós. Ele não era apenas um grande orador, ele era um fazedor. Ele trabalhava, trabalhava e trabalhava. E ele suava para que esse trem, que é o estado de Rondônia, que essa grande caldeira pudesse ter o calor necessário para ser pujante, para que pudesse trilhar uma grande história, porque o passado é a dimensão viva do presente e nós somos a dimensão viva do futuro. Muito obrigado, meus irmãos. Concluir, Alex, Paletó. Concluir, fico aberto às perguntas. Obrigado a todos pela paciência da nossa apresentação. Obrigado, meu irmão Alex Paletó, pela sua lição histórica acerca do estado de Rondônia e também dos nossos personagens históricos que construíram esse grande estado. Gostaria também de cumprimentar o nosso sereníssimo grão-mestre do Mato Grosso do Sul, que está na sala, nosso irmão Darcy. Seja bem-vindo, meu irmão. Oportunamente, lhe concederemos a palavra. Você também, que é um conhecedor da nossa história de Rondônia, que passa aí pelo seu estado. Neste momento, eu comunico a todos que este evento também está sendo transmitido pelo YouTube. Podem passar aí para os seus amigos, para que possam estar assistindo também pelo YouTube. Eu gostaria também de ouvir, neste momento, o nosso irmão Assis Canuto, seu breve histórico sobre parte da sua vida, parte da sua relação com o nosso poderoso irmão Jorge Teixeira, como eu lhe disse.
Meu irmão Canuto, você precisa abrir o seu áudio aí, tá? Tá travado. Abrir seu microfone. Pode pedir ajuda aos universitários aí. Você que olhou apresentar. Eu venho literalmente agora, na escrita, né? Não secretário. Então, você vai apresentar a presencial. Não abriu o áudio ainda. Meu irmão Canuto, você precisa ligar seu microfone, que está desligado. Ok. Meus irmãos, nosso irmão Assis Canuto, ele é natural da região de Itumbiara, Goiás, tá? Veio para Rondônia na década de 70 e fez... irmão Tupã. Com a palavra, meu irmão Assis Canuto. Eu teria quantos minutos, irmão Tupã? Só para mim ter uma ideia. 2h30, meu irmão. Aí você vai cansar os nossos venerados. 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos. Ok. Para falar de Rondônia e de Jorge Teixeira, evidentemente, qualquer tanto de tempo é pouco. Mas eu já cumprimentei nossos irmãos de outros estados e que é uma honra para nós eles participarem dessa live, ouvir um pouco da nossa história. Eles que, com certeza, em todos os seus estados, houve participantes no esforço de Rondônia. Como a gente costuma dizer, que Rondônia é uma síntese do Brasil. E foi construído um estado que foi e está sendo construído por brasileiros de todos os rincões do Brasil. Então, é uma satisfação que esses poderosos irmãos estejam nos acompanhando para conhecer um pouco da nossa história e de história de conterrâneos seus também. Então, eu gostaria de cumprimentar também meu irmão Paulo Tupã, o nosso irmão Francismar, nosso irmão Aldino, nosso irmão Leandro e o Rui Teixeira, que para mim é uma satisfação ficar sabendo que ele está aí na sala, e mais um neto do Teixeira, que é o Rui Teixeira Neto, e dizer que eu, sempre que posso referir-me ao governador Jorge Teixeira, eu faço com muita satisfação, com muita alegria, porque estive ao seu lado desde que ele pisou em Rondônia para, como disse nosso irmão Paletó, para implantar o estado de Rondônia. Eu estive ao lado dele, trabalhando na equipe dele. E hoje estava escrevendo um artigo, viu, Rui? Rui pai e Rui filho, que eu queria caracterizar os aspectos humanos do Teixeira, do seu pai, do avô do Ruizinho que está aí. Porque a história, conforme o Paletó já contou, e conforme todo mundo escreve, fala muito das obras do governador Jorge Teixeira. E eu gosto muito também de citar o aspecto humano da pessoa que era o coronel Jorge Teixeira. Ele me cativou à primeira vista. O contato que eu tive com ele foi exatamente no começo do mês de abril, lá em Ouro Preto, quando ele, de chofre, quando me apresentaram a ele, ele disse: eu quero você prefeito de Ji-Paraná. E vou dizendo logo que, se você não aceitar, eu vou trazer um técnico de Manaus, como eu já estou trazendo um de Manaus para ser prefeito de Porto Velho. Então, eu pedi a ele uma semana, ele me concedeu a semana e para dar a resposta para ele, porque aquilo ali para mim foi uma coisa muito inesperada, eu nunca pensava, e receber um convite formulado daquela maneira, com aquela impetuosidade que era próprio do Teixeira.
Então, trabalhamos junto na prefeitura e trabalhamos em várias frentes de serviço junto. E o Teixeira era dessas pessoas que conquistava todos à primeira vista. Primeiro momento, muito carismático, muito simpático, muito humilde, muito humilde. É preciso que todas essas qualidades, todos esses resultados da obra que ele realizou, citada pelo Paletó, é muito bom ressaltar que isso não o envaideceu, pelo contrário. Eu andei muito nas linhas, nas estradas vicinais, nos distritos, naquelas vilas, as mais pobres, as mais imberbes de Rondônia, na companhia do Teixeira. E ele tinha para cada um daqueles cidadãos, para cada uma mulher daquela, para cada uma criança, uma maneira especial de tratá-los. Então, ele era uma pessoa carismática, humilde e inspirava e transmitia confiança ao primeiro momento, em todos os momentos da sua vida. Eu estava lembrando hoje que, quando nós inauguramos ali em Ji-Paraná uma rede de energia elétrica no quilômetro 4, que o irmão Tupã conhece muito bem, e nós tínhamos arrumado um caminhão, um palanque, tínhamos contratado um conjunto para animar aquela festividade. E, quando terminou a parte solene, o conjunto estava ali tocando para divertir aquela população que estava ali. E o Teixeira pegou o pandeiro, o pandeirista do conjunto, e acompanhou todas as músicas dali para frente, entrou no ritmo, com aquela espontaneidade, com aquela alegria que só ele transmitia, com aquela força. E, quando terminamos a solenidade, ao descer do caminhão, uma senhora bastante humilde disse: prefeito, eu gostaria de falar com o governador Jorge Teixeira. E eu, pensando que eu poderia resolver o problema que ela queria tratar com o governador, disse: eu poderia resolver, a senhora pode me dizer qual é o assunto, que posso tentar resolver? Aí ela disse: não, eu gostaria de falar pessoalmente com o governador. Eu falei: então, a hora que ele descer essa escada aqui do caminhão, eu vou falar para ele que a senhora quer falar com ele. E ele vai falar com a senhora. Aí ele desceu, já apresentei a senhora para ele, e ele disse: pois não, comadre, gostava de chamar as mulheres de comadre, pois não, e botou a mão no ombro dela: sabe, pode ficar à vontade, qual é o assunto? Ela disse: eu vim do estado do Paraná, e na minha cidade, no meu estado, eu nunca vi um vereador sequer. E aqui eu estou vendo um governador, mas, acima de tudo, um governador batendo pandeiro, tocando pandeiro junto com o conjunto. Que eu não esperava nunca nem ver um governador, quanto mais um governador que pudesse pegar o pandeiro e acompanhar. Então, isso é um testemunho bastante simples, mas que retrata muito bem a admiração que ele causava às pessoas à primeira vista. E, quando nós construímos colégios novos e construímos quadros, todos os colégios estaduais naquela época, ainda no tempo do território, a gente fala estadual, mas no tempo do território, nós construímos quadras de vôlei, de basquete, e o governador Teixeira fazia questão de, pessoalmente, inaugurar essas quadras com a sua equipe de basquetebol. Então, realmente já fazia parte da sua marca registrada, inaugurar as quadras novas, ele jogando basquete com a sua equipe, que ele levava de Porto Velho, para desafiar alguma equipe local. E, muitas vezes, a gente saía de helicóptero, sobrevoando as linhas, sobrevoando as glebas, aqueles assentamentos, e ele dizia, o piloto, o comandante Clóvis: pousa nessa casa aqui. Aí ele pousava o helicóptero naquele quintal, naquele curral, e já descia, ia entrando pela casa dentro, ia parar lá na cozinha, já destampando panela, já mexendo no bule de café, e muitas vezes a dona da casa ali já assustada, sem saber de quem se tratava, e já chegava o marido, muitas vezes sem camisa, de bermuda, trabalhando onde estava, chegava todo espavorido, suado, e já encontrava o governador dentro da sua cozinha. Isso foi em inúmeros episódios como esse. Então, isso realmente marcou muito e popularizou muito o governador Jorge Teixeira. E, realmente, é uma demonstração da natureza humana,
da pessoa humana que ele era. Então, no prestígio muito grande que ele tinha com as altas autoridades da República, com o presidente Figueiredo, com o ministro Andreasa, principalmente, que era o seu patrono lá em Brasília, ele nunca se envaideceu disso, nunca foi assim, autoridade, e porque ia transformar o território em Estado, que era uma aspiração já de 8, 10 anos nossa. Todos os ex-governadores da minha época, lá desde 1970, tinham esse objetivo, e que um objetivo que foi consolidado com muita capacidade, com muito acerto, como disse aí o Paletó, pelo governador Jorge Teixeira. Então, realmente, é uma figura que a gente tem que, ao comemorar o seu centenário, a gente tem que ter tempo e ter paciência para falar dele e ter vontade de falar dele, porque, como disse o Paletó, ele saiu em condições aí de Porto Velho, politicamente não muito corretas, e muitas vezes, passado esse tempo todo, isso foi em 1985, passado esse tempo todo, as gerações atuais, as gerações futuras, não têm a menor ideia, não faz o menor juízo de quem foi o governador Jorge Teixeira. Tanto é que eu considero entre os 3 ou 4 pilares mais importantes que transitou pela Amazônia por Rondônia. Eu colocaria nessa lista aí Marechal Rondon, citado aí pelo Paletó, colocaria aí o nosso ex-governador, ex-administrador da Estrada de Ferro, ex-fundador do território, governador. Colocaria aí Coronel Guedes, porque ele que antecedeu o Teixeira, ele é um governador muito técnico, muito correto também, e que organizou essa parte técnica para o Estado, facilitou muito a tarefa do Teixeira. Então, a gente tem que fazer esse reconhecimento, desde o governador Marques Henrique, quando nós chegamos em 1970, para iniciar o processo de colonização de Rondônia, o governador era o coronel Marques Henrique, e ele abriu as portas do palácio para nos apoiar e nos ajudar em todas aquelas... Imagina, 1970, pensar e colocar famílias do Brasil todo em Rondônia. Realmente, para mim, que fui o artífice, o executor de tudo isso, para mim não passava de um sonho, de uma esperança que eu pouco alimentava, porque trabalhava no Rio de Janeiro quando recebi essa missão, em 1970, e eu, sinceramente, não acreditava que nós pudéssemos ter o sucesso que se esperava naqueles projetos, e muito menos que aqueles projetos fosse o desenho, fosse o perfil para a ocupação ordenada do nosso espaço vazios, do território de Rondônia, e que propiciasse, em tão pouco tempo, de 1970 a 1981, começo de 1982, pegar um território de 120 mil pessoas e transformá-lo num estado, naquela época, já com mais de 700 mil habitantes, e hoje já com mais de 1.600.000 habitantes. Um território que era importador de tudo. A nossa alimentação básica era leite em pó, que vinha de Manaus, que vinha da Alemanha, que vinha da Holanda, era carne enlatada, era charque, era doce em compota, porque Rondônia não produzia nada, porque Rondônia, até aquela época, vivia da economia extrativista, vivia dos seringais, vivia dos garimpos, vivia dos catadores de castanha, e, enfim, tinha uma economia primitiva, extrativista. E, em tão pouco tempo, Rondônia virou exportador de quase tudo. Hoje, nós somos grandes exportadores de cacau, de café, de carne bovina, de derivados de leite, exportador, por incrível que pareça, até de energia, quando até 1980 nossas lâmpadas eram os tomatinhos amarelos, que ficava funcionando com o motor ligado
muitas vezes das 8 horas, 10 horas da noite, depois o resto da noite toda sem energia, o dia todo sem energia. E hoje Rondônia é um grande exportador de energia e é um estado, como disse o Paletó, é um estado extraordinário, um estado que ofereceu oportunidades a tantos brasileiros, a tantos irmãos nossos, e que ainda oferece essas oportunidades. Quem acreditou naquele sonho, quem acreditou naquela esperança, trabalhou, venceu, e hoje Rondônia possui uma juventude bonita, uma juventude estudiosa, uma juventude que é o caldeamento de gaúcho, paulista, goiano, nordestino, mineiro, capixaba. Esse povo, como dizia o Teixeira, esse povo vai misturar tudo e vai dar origem a uma das populações mais bonitas do Brasil. E realmente ele falava aquilo em várias oportunidades, e ele tinha razão, porque realmente hoje nós temos uma juventude, nós temos uma população ativa, uma população saudável, uma população que acredita, uma população que estuda. Eu, há cerca de 5 anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra numa faculdade da Ji-Paraná, onde eles reuniram todos os alunos num auditório de todas as classes. Não era uma faculdade muito grande ainda, agora já é uma grande faculdade. E eu, na minha palestra, eu disse que estava surpreso com a quantidade de mulheres que estavam estudando à noite, muito mais do que a quantidade de homens, porque isso é um fato, é uma constatação que nós podemos fazer, que as mulheres valorosas, as mulheres de Rondônia, hoje, nos concursos públicos de promotora, de juiz, de delegado, há um bom componente de mulheres preparadas muitas vezes nas faculdades, das universidades de Rondônia mesmo. Nós temos hoje uma pleide de médicos capacitados, todos filhos de Rondônia. Quando eu cheguei em Rondônia, nós tínhamos apenas 3 médicos em Porto Velho, nenhum no interior, em 1970, e hoje nós temos milhares de médicos, praticamente todos filhos de Rondônia, ou aqueles que aí nasceram, ou aqueles que adotaram Rondônia como seu novo estado. Nosso Ministério Público, do mais jovem do Brasil, o nosso Judiciário, do mais jovem, mais competente, mais respeitado do Brasil. Enfim, se o Teixeira tivesse vivo hoje, eu tenho certeza que ele estaria extraordinariamente alegre, estaria satisfeito da obra que ele colocou à disposição dos rondonienses, porque transformar aquele território em estado, dar tantas oportunidades, não só ao homem rural, não só ao homem do campo, mas aos acadêmicos, aos estudantes, aqueles que acreditaram em Rondônia, aos comerciantes, aos garimpeiros, enfim. Hoje, Rondônia é esse estado invejável, esse estado extraordinário que nós estamos falando dele, que o Paletó falou e que eu estou falando. E eu falo com muito orgulho, com muita satisfação de ter participado disso tudo e ter tido a oportunidade de trabalhar ao lado do Teixeirão. Ter tido a oportunidade de ser eleito deputado federal em 1982, com o apoio dele, e depois reeleito em 86 e constituinte. Eu tenho esse orgulho porque, realmente, quando eu trabalhava no INCRA, que fui convidado pelo Teixeira para ser prefeito de Ji-Paraná, o meu horizonte era o horizonte de um funcionário público dedicado do INCRA. Eu não tinha um horizonte político, um horizonte administrativo estadual. E de lá para cá, graças a Deus, a esse empurrão que o Teixeira me deu, eu tive a satisfação de ocupar várias funções públicas aí no nosso estado, e das quais eu me orgulho muito e tenho muita satisfação de ter feito parte de tudo isso. Eu sempre digo para minhas netas, eu tenho 2 netas, tenho 2 netos, que se eu tivesse de começar tudo de novo, eu começaria. Isso faz exatamente 51 anos. Então, Tupã, eu quero agradecer essa oportunidade que você me deu
Eu quero cumprimentar todos os nossos participantes dessa live. Eu tenho aí honrados irmãos, valorosos irmãos, poderosos irmãos de várias unidades do Brasil, inclusive aí da própria Rondônia, para conhecer um pouquinho da vida política de Rondônia, conhecer um pouquinho do nosso Estado e conhecer muito daquele homem que foi irmão nosso, glorioso, poderoso, o governador Jorge Teixeira, irmão Teixeira, é natural aqui do Rio Grande do Sul, me parece que de Tenente Portela, mas que se transformou num amazônida de primeiro costado, um amazônida autêntico, que gostava do que fazia, gostava da região, gostava do povo da região e respeitava muito esse povo. Então, eu quero encerrar aqui minhas palavras e, se houver alguma pergunta, estarei pronto para dar a resposta. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão Assis Canuto, pela sua participação. Me desejo uma boa estada aí em Santa Catarina. Estamos à sua disposição na grande loja maçônica do Estado de Rondônia, nossa Aglomaron. E neste momento, em razão de um compromisso, eu vou receber algumas pessoas aqui para atender ainda. Eu vou pedir ao nosso irmão Aldino que conduza os nossos trabalhos com a oportunidade dos ilustres irmãos presentes usar a palavra. Meu irmão Aldino, lhe agradeço já de antemão sua atenção, seu trabalho para a Aglomaron, para a maçonaria brasileira e para o Estado de Rondônia. Tendes a palavra. Obrigado, meu sereníssimo grão-mestre. Boa noite a todos os irmãos que ainda não cumprimentei. Consulto o sereníssimo grão-mestre, irmão Daci, se tem algum compromisso, desejava usar da palavra agora. Irmão Daci, pode abrir o seu microfone. Sereníssimo grão-mestre, irmão Tupã, paz grão-mestre, querido irmão Aldino, excelentes representantes aí de Rondônia, esse estado que nasceu, tal como o meu Mato Grosso do Sul, desmembrado do velho Mato Grosso, e que a gente se sente muito feliz por isso. E principalmente nessa realização magnífica que a Aglomaron faz em homenagear os seus antecedentes. A pessoa de Jorge Teixeira é muito querida, não só em Rondônia, mas também na história brasileira. E a Aglomaron faz o seu papel de educação perante a sua comunidade e perante os brasileiros. Eu quero parabenizar a Aglomaron na pessoa do nosso sereníssimo grão-mestre Tupã, a você também, Aldino Paz Grão-mestre, que também é um grande lutador por essa região, e ao palestrante que fez um sumário muito bonito, aos dois palestrantes que fez um sumário muito bonito sobre a história de Jorge Teixeira. Parabéns a todos vocês e o meu abraço fraternal. Obrigado, irmão Daci. Obrigado pela presença, mano. O grão-mestre Daci conhecido entre a gente como Costinha, mas aqui não, aqui é sereníssimo grão-mestre, irmão Daci. Seja bem-vindo, mano. Fique o tempo que quiser, que achar necessário, tá bom? Nós ainda teremos aqui mais algumas participações especiais. Queria ouvir agora, nesse momento, o Rui Teixeira. Rui Teixeira é filho do nosso querido irmão Teixeirão, que passou aqui também por estas terras, hoje está no Rio de Janeiro, mas, com certeza, junto ao pai, escreveu um pouco da nossa história aqui, deixou também marcado a sua presença aqui no Estado. Irmão, o Rui Teixeira está presente na sala? Sim, boa noite. Boa noite, Aldino. Boa noite a todos os participantes. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Fica difícil depois eu falar alguma coisa, depois do professor Alex Paletó, que fez uma magnífica apresentação, perfeita, sobre o antes e o depois da criação do Estado. Me emocionou. E depois o antigo e velho amigo, doutor Assis Canuto, amigo do meu pai, meu amigo,
a pessoa que eu tenho uma grande admiração por ter ficado ao lado do meu pai durante o tempo inteiro, um conhecedor de Rondônia, e aproveito o momento para relembrar um fato que aconteceu há alguns anos, em 2008. Em 2008, o meu amigo, inclusive, o ex-governador José de Abreu Bianco, que na época era o prefeito de Ji-Paraná, e parece que o vice era o doutor Assis Canuto, eles prestaram uma homenagem no aniversário de Ji-Paraná à minha mãe. E eu vim do Rio de Janeiro, direto para Ji-Paraná, para participar da solenidade, onde várias autoridades foram merecidamente agraciadas, e uma delas a minha mãe. Foi um encontro magnífico, lá no Parque de Exposição, com vários personagens do Estado, a presença do governador do Estado, quase todas as autoridades estavam lá. E, à noite, o prefeito Bianco e o vice-prefeito, doutor Assis Canuto, me convidaram para participar de um evento da Igreja Evangélica no ginásio de esportes da cidade. Eu não sabia o que era e fui, sabia apenas que era um encontro religioso, e quando lá cheguei, encontrei um ginásio lotado de jovens da religião evangélica, e nesse encontro, talvez tenha sido a noite mais emocionante que eu tive na minha vida, porque todas as autoridades falaram, as autoridades religiosas, mas no sermão, vamos dizer assim, ou na apresentação do bispo da igreja, ele se voltou para mim, e eu acho que o Canuto deve se lembrar disso. Ele se voltou para mim e disse assim: Rui, eu gostaria de agradecer a você por ter nos emprestado seu pai. Eu fiquei surpreso, e nunca ninguém tinha dito aquilo para mim. Também nunca tinha pensado nisso, de eu ter emprestado meu pai para alguma coisa. Mas, na realidade, depois, refletindo, e nesses anos todos, de 2008 para cá, eu tenho pensado muito sobre isso. E hoje tenho a certeza de que realmente emprestei meu pai para o bem, emprestei meu pai para que ele fosse útil ao Exército, à Rondônia, e eu acho que ao Brasil. Por que eu falo Brasil? Porque eu começo a me lembrar do meu tempo de menino, quando eu comecei a perceber as coisas lá em Três Corações, em Minas Gerais, quando meu pai era capitão e instrutor e comandante da bateria da Escola de Sargento das Armas. E eu me lembro da construção de uma igreja, via meu pai ir para aquela obra, daquela construção da igreja, mas eu não entendia por que aquilo, por que meu pai estava construindo uma igreja dentro de um quartel. Anos depois, eu conversando com o general Sampaio Maia, já falecido, ministro do Superior Tribunal, amigo do meu pai, afilhado do meu pai de casamento, serviram juntos durante muitos anos. Ele me explicou: não, Rui, foi o seguinte, o comandante da unidade tinha dito para o seu pai construir uma boate para os alunos da ESG. Tinha dado a missão para ele construir a boate. Aí, no meio da reunião dos oficiais com o comandante, ele disse assim: sou coronel Dilermano, coronel, posso sugerir o senhor o seguinte: em vez de construir uma boate, por que a gente não constrói uma igreja, uma capela, uma igreja dentro da ESA? E agora, é agora que eu digo, mas no final do século, em 1999, eu fui convidada para uma solenidade lá na ESA, e o comandante da
ESA, nessa época, me convidou para ir conhecer a capela que meu pai tinha deixado lá na ESA, com a placa dele. Então, estava lá a placa, Capitão Jorge Teixeira de Oliveira, construtor. Então, eu vinha... Hoje já estou aposentado, estou em casa, então os senhores sabem que todo aposentado, quando não tem nada para fazer, ele pensa muito. Mas eu comecei a refletir, e o Canuto tocou nesse assunto que eu acho fundamental, é o lado humano do meu pai. Durante a minha vida inteira, eu vi meu pai ser útil às pessoas, ele ser amigo. Eu nunca vi meu pai zangado, nunca vi meu pai com raiva de alguém, nunca vi meu pai provocar uma maldade, nunca vi meu pai deixar de atender. Isso não foi só Rondônia, não, foi a vida inteira. A minha casa em Manaus, lá na Vila Militar de São Jorge, parecia a casa de político. Por quê? Porque as pessoas, quando tinham qualquer problema, eles não iam à delegacia do bairro, eles não iam para o posto, não, eles iam lá em casa. Então, esse lado do meu pai era dele, e isso me emociona, porque um homem daquele tamanho, com o tipo de profissão que tinha, que era a profissão de guerreiro, era um militar, ele era preparado, foi preparado a vida inteira para a guerra, mas tinha dentro dele uma bondade, uma vontade de atender a todos de uma forma, um pai como um avô. Eu digo, senhores, isso mexe comigo. O Cerco Militar de Manaus, os senhores imaginam como é que foi construído o Cerco Militar? Nós tínhamos uma área para o fim de semana das famílias dos militares no fim de semana, um lugar horroroso, chamado estande de tiro. Não sei nunca por que botaram o nome de estande de tiro, porque aquilo nunca foi um estande de tiro. Era um tanque com água escura do Rio Negro, né, dos igarapés, e que a gente chegava de manhã, descia dos carros, e eu ficava ao lado desse tanque para a gente ver se tinha cobra, se tinha jacaré. Bom, não tem nada, então a criançada está liberada para cair ali. E um belo dia, numa visita do ministro da Guerra na época, ministro do Exército na época, indo à área de instrução do SIGS, num helicóptero da FAB, junto com o pai. Na volta, o pai acertou com a tripulação do helicóptero para ir lá para a área do cerco militar. Quando o helicóptero sobrevoou, o pai abriu a porta da H1D, virou para o ministro e disse assim: ministro, é naquela possível que as famílias dos seus oficiais passam o final de semana. E o ministro virou para o meu pai e disse assim: semana que vem me procura lá no Rio, porque o QG ainda era no Rio, me procura no Rio, que eu vou dar o dinheiro para você fazer um cerco militar aqui para os militares. Então surgiu o cerco militar. Então, você imagina os senhores, meu pai, com uma missão de montar o SIGS, iniciar os trabalhos do SIGS, e ainda se preocupou com o conforto das famílias dos militares. Então, essas histórias que eu rato agora, conto para os senhores, é porque eu escuto muito, quando eu vou ao SIGS, conto muito o lado militar. Eu acho que meu pai era muito além disso. Eu acho que o lado humano dele era fantástico. Outro exemplo que eu digo, se fala hoje no meio ambiente no mundo inteiro, proteção ao meio ambiente, proteção da Amazônia, preservação da Amazônia. Vocês sabem quando começou isso? 1966, na Ilha de São Vicente, no quartel provisório do SIGS, na instalação do SIGS, quando o pai montou o primeiro zoológico de Manaus. Manaus não tinha zoológico, Manaus tinha um depósito de animais, lá no Parque 10, que era uma coisa horrorosa, ou então tinha debaixo da matriz da cidade uma lojinha de animais, né? Disso vendia tartaruga, vendia filhote de jacaré, essas coisas. O pai montou um zoológico que era para instrução dos alunos do SIGS, né? E começou a receber os
animais, mas com orientação só, com a ajuda de profissionais do INPA, Jarará, Pico de e ninguém de instrução dos SIGs. Eu não quero ninguém matando dentro dos SIGs. Ninguém vai tirar isso de mim. Dizem que não sei se o Rui caiu. A conexão dele estava bastante ruim, oscilando muito. voltou. Voltou. Podes continuar, Rui. Mas é que eu tá ouvindo? Tá ruim ainda, mano. A gente não consegue te ouvir. Alô? Oi. Tá ouvindo? Tenta falar agora. Alô? Sim. Tá ouvindo? Alô? Pode Alô? falar. Alô? Tá ouvindo? Oi, Rui, pode falar. Estou falando. Oi? Alô? Pronto? Ok. Alô? Tá muito instável a tua conexão, Rui. Fica na sala mais um pouco, eu vou passar a palavra agora. É por causa do Wi-Fi aqui. Eu vou passar a palavra para outro, vamos ver se a tua conexão ela se restabelece e aí a gente volta a conversar lá na frente, tá? A gente tem bastante tempo ainda, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o professor Sérgio Leandro, que fez o lançamento do livro hoje, para ele complementar a sua fala de ontem. Bom, Sérgio, tens a palavra, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Cumprimentar nosso sereníssimo grão-mestre Tupã, nosso pai sereníssimo grande Aldino Brasil e os demais irmãos que se encontram nesse evento. Nós, com a ajuda da Glomaron, grande ajuda de nossos irmãos, especialmente nosso grão-mestre Tupã e Aldino Brasil, elaboramos um material sobre Jorge Teixeira. Na verdade, não é exatamente o que nós pretendíamos, né? Porque Jorge Teixeira, devido à sua grandiosidade, devido à sua importância, merece uma obra bem maior do que nós conseguimos fazer. Mas essa obra retrata muito bem o que foi falado por nossos colegas hoje à noite. Retrata o Jorge Teixeira em sua simplicidade, retrata o Jorge Teixeira em todas as suas ações para a construção desse nosso Estado. E minha fala de hoje se restringe a conclamar nossos irmãos a continuarmos divulgando essa obra, continuarmos divulgando o que Jorge Teixeira representa para nós. Como nós falamos, nós temos o brasileiro, nós, especialmente a juventude, com essa gama de informações que recebemos cotidianamente, temos a perda de memória muito fácil. E aí cabe a nós, exatamente professores, irmãos, mestres, maçons especialmente, mantermos a memória desses personagens que constituíram o nosso Estado, que foram de fundamental importância para sermos o que somos hoje. Seja economicamente, Rondônia hoje é um estado pujante no norte do Brasil,
e, sem dúvida nenhuma, está se despontando em relação aos demais do país, porque tiveram pessoas que lutaram por isso, tiveram pessoas que constituíram o que somos hoje. Como o nosso grande doutor Assis Canuto falou, somos uma sociedade muito bela. É só olharmos para nós mesmos, essa constituição, essa miscigenação que foi possível a partir da década de 70 e 80, né? Constituir socialmente o que nós somos hoje. Então, cabe a nós, exatamente, levarmos afinco, levarmos à frente e não deixarmos apenas em datas comemorativas enaltecer, resgatar, lembrar desses personagens. Que seja assunto de reuniões familiares, que seja assunto de um jantar da família. Né? Lembrarmos desses personagens que constituem, de fato, o que somos hoje. Então, parabenizar todos nós que estamos nesse evento memorável, resgatar, falar sobre esses personagens, nos faz ter esperança, né? Acreditar que podemos sim constituir algo, que podemos sim formatar ainda mais a nossa sociedade, o estado em que vivemos. É importante que nós tenhamos esses eventos, é importante que nós possamos sair daqui e levarmos não somente o nome de Jorge Teixeira, que merece, sem dúvida nenhuma, um grande destaque, mas de todos que aqui estiveram e que constituíram esse próspero estado na qual nós formamos hoje. Então, nós já formamos parcerias com escola, com instituições, de distribuir esse material, de estarmos levando palestra às escolas, de estarmos em instituições falando sobre esse evento, sobre esse grande personagem e outros que aqui estiveram e constituíram o que nós somos hoje. Então, quero aqui nos colocarmos à disposição dos irmãos em várias lojas do estado, em várias lojas espalhadas pelo Brasil, nós possamos criar outros eventos para estarmos falando, né? Não somente, mais uma vez, não somente sobre Jorge Teixeira, estamos aqui falando de Jorge Teixeira, mas de pessoas que batalharam, de pessoas que suaram de fato e que constituíram o que nós somos hoje, tá bom? Então, parabenizar a todos os irmãos que estão nesse evento, parabenizar mais uma vez o nosso irmão Aldino, meu sereníssimo grão-mestre Tupã, pela essa empreitada, que desde o início, sim, vamos fazer. Irmão, tem uma ideia, vamos fazer isso, bora fazer. É isso que nós precisamos, é isso que nos traz essas inspirações, né? É isso que nos traz essas inspirações. Grande Jorge Teixeira era assim, bora fazer, bora. Não quer dificultar, bora. A palavra vamos já está feito, né? Já é o pontapé inicial. O querer fazer já é o início de algo, né? E Jorge Teixeira representou bem isso. Ele quis fazer um Estado, ele veio para fazer um Estado e assim o fez. Então, parabenizar mais uma vez e nos colocarmos à disposição para levarmos essas falas, levarmos essa história e levarmos essas inspirações para os lares, para os nossos estudantes e para os nossos jovens. Muito obrigado a todos que aqui estão e obrigado mais uma vez, meu sereníssimo Aldino Brasil. Obrigado, irmão Célio. Obrigado pela sua participação e colaboração. Queria ver se o Ruizinho está na sala ainda, o Rui Filho e neto do Jorge Teixeira. Pode falar, meu querido. Boa noite, meus irmãos. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento. Eu queria até falar sobre até a fala do próprio Célio, né, do Célio Leandro, né? E o que me levou, eu acabei indo para Porto Velho com 40 anos de idade, né? A gente, por milhões de fatores da vida, eu fui criado muito longe da região norte e tive meu avô muito como meu avô, né? Eu era muito criança quando ele faleceu, então eu tinha um contato muito só da pessoa ali, familiar, e não tive o contato de homem público, né? De militar. E quando eu vi esse livro, recebi esse livro aqui, o livro que conta a história dele, né? Um livro de... Até tirar aqui o... Aqui tirar o livro dele. Foi a partir do livro dele que eu me interessei, e aqui está até a foto do meu avô aqui atrás, né? Foi a partir do livro dele que eu me interessei a ir a Rondônia e conhecer um pouco mais a história do meu avô. E essa história foi falada não só em livros, mas pelas pessoas que o conheceram, né? E hoje eu vejo que a memória dele, tanto no Exército, né? Tive o prazer de poder ir a
a Manaus e vejo a importância dele, como ele é cultuado no Exército ainda hoje, né? Mas o que eu falo mais importante não é só um ambiente do Exército ou da própria maçonaria. A gente vê aqui, a gente tem muitas pessoas aqui que já estão numa certa idade e provavelmente a gente precisa passar isso para o jovem. Hoje, o que eu vejo, a gente vive uma sociedade que esse jovem, às vezes, não tem exemplos. Esse jovem não tem objetivos. E a gente precisa mostrar para esses jovens que vale a pena trabalhar, vale a pena ser honesto, vale a pena acreditar. Entendeu? E exatamente isso. E passar que tem pessoas que fizeram isso dentro do estado, do próprio estado dele, do estado que ele mora. Então, como o Célio falou, que a memória do Jorge Teixeira, o coronel Jorge Teixeira, do meu avô, não fique somente com a gente, entendeu? Mas que sirva de exemplos para esses jovens, que hoje muitos estão perdidos. A gente precisa, nesse país, de líderes. Hoje, cada vez mais, a gente precisa de mais líderes nesse país. E quantos líderes a gente está perdendo por jovens que não se desenvolvem? E esses jovens precisam entender que eles precisam ser primeiros líderes deles mesmos. E quando eu falo serem líderes deles mesmos, é eles cuidarem da sua saúde, cuidarem da sua educação, cuidarem da sua família. E aí sim, eles vão inspirar jovens que são vizinhos dele, e aí criaremos mais líderes nesse país. Então, o que eu peço para todo mundo é que a mensagem do coronel Jorge Teixeira, que fique não só o seu exemplo, mas fique exatamente um culto aos seus valores, como honestidade, como amor à pátria, como trabalho, entendeu? E que isso possa inspirar para que possa ter no estado de Rondônia e em todo o Brasil outros Jorge Teixeiras para construir um país melhor. É isso aí, meus amigos. Muito bem. Jorge Teixeira tem inspirado muita gente aqui no estado e acho que um dos trabalhos que nós vamos ter, e aí vamos ter que usar aí boa parte dos nossos irmãos, historiadores e professores, é levar Jorge Teixeira para a juventude. Tem muitas crianças hoje que estão nas escolas que não conhecem Jorge Teixeira, não conhecem a história de Jorge Teixeira. Muitos aqui em Porto Velho pensam que Jorge Teixeira é o nome da rua ali e só, né? Não sabe da história. Então, a gente tem aí um grande trabalho pela frente para que a gente possa perpetuar essa figura aí que foi tão importante aqui para o nosso estado. E que bom, né, Ruizinho, que você conseguiu vir aqui em Porto Velho e conseguiu sentir isso na pele, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, vou comentar também da tua vinda aqui em Porto Velho, mas antes eu queria passar a palavra também para o nosso irmão Francimar Dias Rodrigues, o nosso eminente grão-mestre adjunto aqui da Glomaron. Puder abrir o microfone e usar a palavra. Eu acho que o Francimar saiu, né? A conexão dele caiu, Aldino. Pode passar para outro aí. Tá. Nós convidamos o Machado também, o fotógrafo dele, que o Assis Canuto e o Rui conhecem demais. O Machado não pôde estar presente, pelo menos não vi aqui. Se por um acaso tiver, pode abrir o microfone e falar, né? Nosso amigo Rosinaldo Machado. Convidamos também o Lúcio Albuquerque, não vi o Lúcio também aqui na sala, se tiver presente, também pode fazer uso da palavra. Bom, em não havendo, eu gostaria de também falar um pouco, né, de Jorge Teixeira, porque realmente foi uma figura muito importante, não só para o estado de Rondônia, mas também para a nossa grande loja. Talvez os irmãos não tenham, assim, ideia, né, da importância de Jorge Teixeira para a nossa Glomaron, para a nossa grande loja. Esta aqui, para quem não conhece, é a ficha de cadastro de Jorge Teixeira de Oliveira na grande loja do Amazonas. Aqui nós podemos observar
que ele foi iniciado no dia 15 de dezembro de 76. Foi elevado em 77, foi exaltado ao grau de mestre também em agosto de 77. O que eu acho bastante interessante, né? Aqui tem a loja, né? Ele é da loja Rio Negro, número 4, mas o que eu acho bastante interessante aqui, que talvez os irmãos não tenham conhecimento, é que Jorge Teixeira adotou um nome simbólico, né? Um nome para que ele ficasse conhecido dentro da maçonaria. Ele adotou o nome de Visconde de Porto Alegre. Esse foi o nome adotado, né, por Jorge Teixeira dentro da maçonaria. Mas o que é mais engraçado ainda é que Jorge Teixeira superou o Visconde de Porto Alegre e hoje Jorge Teixeira ele é conhecido na maçonaria, o Jorge Teixeira de Oliveira mesmo, não como Visconde de Porto Alegre, e também muitos irmãos hoje que adotam o nome simbólico, muitos têm adotado também o nome Jorge Teixeira. Então, nós temos muitos irmãos da maçonaria cujo nome simbólico, né, escolhido pela própria pessoa, é Jorge Teixeira. E isso é um motivo de muito orgulho para a maçonaria. Mas não só isso, né? Jorge Teixeira também criou o SIGs, como foi falado. Essa foto aqui mostra ele despachando no SIGs, quando foi comandante. E o brado, né, que muito é muito comum no meio militar, que é selva, também foi criado por Jorge Teixeira. O ano passado, por volta também desta data de seu aniversário, ele foi lembrado num pronunciamento, inclusive com o nosso presidente presente, e várias vezes, né, foi feito esse brado em sua homenagem ao seu aniversário. Essa aqui é uma estátua que nós temos aqui em Porto Velho, é uma estátua de Jorge Teixeira. Essa estátua ficava numa avenida que era a Avenida John Kennedy e que depois passou a se chamar Avenida Jorge Teixeira. É uma das avenidas mais importantes aqui de Porto Velho. E essa estátua, por um certo tempo, ela ficou um pouco que abandonada aqui. Ela tinha no pedestal aqui uma placa, né, que foi furtada, acho que para vender, não sei, né, era metal, devia valer alguma coisa para quem levou e vendeu, né, mas tinha um valor muito maior para a gente. E essa estátua ela foi removida daqui, porque com esse abandono, era muito comum na época que o Grêmio era campeão de alguma coisa, alguém colocar uma camisa do Grêmio nele. Quando o Flamengo ganhava, vinha alguém e colocava a camisa do Flamengo também, com o Palmeiras e assim por diante. Então, sabe, para a gente que conhece Jorge Teixeira e ama essa figura, essa personalidade, não fazia muito sentido. Então, essa estátua foi removida, né, com a ajuda, o apoio do governo do estado, da Glomaron e do Memorial Jorge Teixeira. Ele foi deslocado, hoje a estátua está aqui no Memorial Jorge Teixeira, eu vou mostrar a foto da casa, né, para que a gente consiga localizar onde está a estátua. Aqui ainda não havia sido concluído, mas tem refletores aqui nessa base, onde foi colocada a estátua. Mas eu não coloquei essa imagem aqui para dizer só da remoção da estátua, né, colocar ele de volta na casa dele, porque o Memorial Jorge Teixeira é a casa onde ele residia, era a sua residência oficial. Então, foi um resgate de trazer Jorge Teixeira de volta para a sua residência. Mas eu coloco essa imagem da estátua porque talvez muitos de nós ainda não tenhamos percebido um detalhe muito importante aqui nessa estátua, que é a posição dos pés dele. Eu me perguntei um dia, né, por que a posição dos pés dessa forma? E achei a resposta de uma pessoa que conviveu também, João Celino, que foi uma das pessoas que, juntamente com a nossa cunhada, a Ida, a sua esposa, né, esposa do Jorge Teixeira, acompanhou a produção, a confecção dessa estátua.
E o pé dele nessa posição era exatamente para demonstrar que o nosso irmão Jorge Teixeira era um homem de ação, né? Ele jamais ficava parado, ele estava sempre em movimento, ele estava sempre dando um passo em direção ao horizonte. E isso representa muito o que ele deixou de legado para o próprio estado de Rondônia. O estado de Rondônia hoje é um estado também em movimento, um estado que não para, um estado que está sempre dando um passo à frente, está sempre em movimento. Então, acho muito interessante a história da estátua, né, em relação à posição dos pés dele. E queria compartilhar aqui com os irmãos. Aqui era a residência oficial de Jorge Teixeira, ele morou aqui com a nossa cunhada, o Rui conhece bem a casa, né? E a gente resolveu trazer ele de volta para casa e a estátua está bem aqui, nesse jardim, bem à frente, né, da casa, um local onde agora sim as pessoas podem fazer uma foto com ele, pode estar ali ao seu lado, e ficou muito bacana, né? E aqui é um lugar iluminado, jardim iluminado, então ficou muito bacana. Aqui eu trago aos irmãos também a participação do Jorge Teixeira na criação, digamos assim, né, da Glomaron, da Grande Loja. Quando ele veio do Amazonas, né, de Manaus, onde ele foi prefeito, e vale destacar que por muitos manauaras e amazonenses, Jorge Teixeira ainda é considerado como o melhor prefeito que aquela cidade já teve. É só ir a Manaus e perguntar, conversar a respeito de Jorge Teixeira, que os depoimentos começam a surgir. E Jorge Teixeira também foi o melhor governador do estado de Rondônia, não há o que discutir, e eu acho muito difícil, com o cenário político que nós temos atualmente, que apareça outro prefeito melhor que ele lá em Manaus e que apareça outro governador melhor que ele aqui no estado de Rondônia. Peço a Deus que eu queime a minha língua e que eu esteja enganado, mas esta é a sensação que eu tenho hoje. E Jorge Teixeira, quando veio de Manaus, ele trouxe muitos irmãos no seu staff, pessoas que eram de sua confiança e que vieram também nesse intuito de criar esse novo Estado, né? Essa nova unidade federativa. E eu lembro bem, já vi alguns depoimentos do Jorge Teixeira, algumas filmagens, que ele disse que tinha duas grandes missões aqui no Estado. Primeiro era preparar para que o território fosse transformado em Estado. E não era uma missão das mais fáceis, porque não era preparar Porto Velho, era preparar todo o Estado, preparar os municípios, criar municípios, né, adaptar os municípios para essa nova realidade. Mas eu lembro também, a fala dele, que o segundo maior desafio dele era a usina hidrelétrica de Samuel. Ele precisava daquela usina, porque ele sabia que sem energia esse Estado não ia para frente. Como foi relatado ali pelo irmão Assis, Rondônia, até a década de 80, não tinha energia suficiente. Eu lembro que a maioria dos órgãos públicos, para funcionar durante o dia, se utilizavam de motores geradores, né, de eletricidade. E quando foi criado o Ministério Público, o Vitac também poderia falar disso, mas eu não vi o Vitac na sala, muitos promotores que vinham de fora, eles dormiam na própria promotoria para poder utilizar da energia elétrica dos grupos geradores, porque nas residências realmente não tinha energia. Então, foi um grande desafio para Jorge Teixeira trazer a usina hidrelétrica de Samuel aqui para Rondônia, mas ele garantiu que ele traria, porque era necessário e era uma das missões dele aqui na construção desse Estado. E a Grande Loja do Estado de Rondônia, né, diante de todo esse staff que ele trouxe, também foi um dos objetivos dele, logicamente, para o Estado de Rondônia, um objetivo secundário, mas para os maçons do Estado de Rondônia, um objetivo de suma importância, né? E aí a Grande Loja do Amazonas só tinha uma loja aqui no estado,
ficava distante, né, Guajará-Mirim, a 330 quilômetros daqui, e pertencia, né, à Grande Loja do Amazonas, mas com uma única loja não era possível fazer a fundação da Grande Loja. Então, das mãos dele, do trabalho dele, dos irmãos que vieram com ele, nasceu a loja Estrela Renascente, no ano de 1980, e a loja Águia do Planalto, em Vilhena. Com essas 3 lojas, passou a ser possível criar a Grande Loja, o que foi consumado no dia 10 de abril de 1985, data dessa foto. Ele aqui está ao lado do grão-mestre do Amazonas, e com seu avental de mestre entrou, participou da cerimônia. Nesse dia foi inaugurado a sede, o prédio da loja Estrela Renascente, e também foi fundado, né, e instalado a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, o seu primeiro grão-mestre, que também foi convidado para estar aqui presente, que é o nosso irmão Silvio Bezerra. Hoje ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi o nosso primeiro grão-mestre. Aqui ele já havia sido dado posse a ele, né? Já havia feito seu compromisso. Aqui está o grão-mestre do Amazonas e aqui também o nosso governador Jorge Teixeira. Nessa outra foto dá para ver a nossa cunhada, colocada aqui de lado também. E assim, né, a gente, em agradecimento ao governador Jorge Teixeira, é que nós rendemos, né, as nossas homenagens, e eu fico também muito feliz em compartilhar com todos os irmãos da nossa Grande Loja, porque em reconhecimento a todo esse trabalho do Jorge Teixeira, a importância dele para a nossa Grande Loja, no dia 8 de julho de 2019, foi levado à nossa Assembleia Geral, a Assembleia Geral da Grande Loja do Estado de Rondônia, o nome do nosso irmão Jorge Teixeira, para receber, mesmo que em memória, o título de grão-mestre honorário da Grande Loja de Rondônia. Então, através do ato número 500, a Glomaron homenageou Jorge Teixeira de Oliveira, dando a ele, né, o título de grão-mestre honorário. Ele já tinha o título de venerável mestre de honra da loja Estrela Renascente. E nessa data, né, dia 8 de julho de 2019, através do ato número 500, foi dado ao Jorge Teixeira o título de grão-mestre de honra. Então, hoje, Jorge Teixeira de Oliveira, ele figura na nossa galeria de grão-mestre. Todos que forem a Glomaron, assim que entram, já se deparam com a galeria de ex-grão-mestres, está lá o quadro, né, está lá a figura de Jorge Teixeira, até antes do nosso irmão Silvio Bezerra. Então, ele figura como o número 1 da nossa galeria, o que para a gente é um motivo de muito orgulho, né? E até a forma como a nossa Assembleia aprovou a unanimidade o nome dele para ser o nosso grão-mestre de honra, né? O nosso grão-mestre honorário. Então, acredito, meus irmãos, que depois de todas essas falas, fica registrado, marcado de forma contundente a importância de Jorge Teixeira de Oliveira para o Estado de Rondônia e também para a nossa Grande Loja. A gente pode dizer, sem medo nenhum de errar, que sem a participação de Jorge Teixeira, a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia ainda teria demorado muitos anos para nascer e teria privado a população do Estado de alguns anos de trabalho da Grande Loja. Eu finalizo por aqui a minha fala. Não sei se o nosso grão-mestre adjunto retornou. Deixa eu pesquisar aqui se o irmão Francimar retornou. Não. Pergunta ao irmão Tupã, está na sala ainda? Deseja se despedir, fazer uso da palavra? Meu irmão, grão-mestre Edvita Aldino. Tá sim. Meu irmão Aldino, muito obrigado aí pelo seu apoio. Eu gostaria também de agradecer ao nosso irmão Joel, que está na sala, que criou as artes, que também honra o nosso poderoso irmão Jorge Teixeira. Agradecer o filho do nosso irmão Jorge Teixeira, o Rui, o neto também, o Ruizinho, né, pela participação, nosso irmão Ciscanoto.
nossos dois historiadores, o Paletó e o Célio, pelo empenho nesse trabalho, e a todos os irmãos participantes aí da nossa live, bem como também as duas nossas lojas virtuais, a de Rondônia, Lux e Tenebris, e a Luz e Conhecimento do Pará, que nos deu apoio nesse evento. Foi muito gratificante a gente conviver com a história de Jorge Teixeira. Isso também é uma honra para a nossa Glomaron participar desse centenário de nascimento do governador Jorge Teixeira. Agradeço também aos irmãos que estão aí nos assistindo, os amigos que se empenharam em estar conosco. Muito obrigado a todos. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e nossos familiares neste momento de pandemia. Muito obrigado, irmão Aldino. Pode dar continuidade. Ok. Eu vou colocar aqui mais algumas fotos aos queridos irmãos, só para a gente poder finalizar. Com o sorteio dos livros também, tá? Tá, aqui é rapidinho, uma homenagem também aí aos dois Ruis presentes, né? O Rui Teixeira filho, né? E o Rui Teixeira pai, né? O filho e o neto do Jorge Teixeira. Esta aqui foi uma solenidade que o nosso irmão Rui Teixeira filho, né? O neto do Jorge Teixeira, esteve presente com a gente, uma solenidade realizada pelo Exército em comemoração ao aniversário de Jorge Teixeira. Isso foi em 2019, antes da pandemia. 2020 não houve, né? 2021 também ainda não houve, está previsto agora para o dia 16, né? E vamos ver se assim a gente consegue. A época que Jorge Teixeira residia aqui, não havia esse prédio aqui na frente. Isso aqui era uma grande escadaria, né, uma espécie de barranco. Então, Jorge Teixeira daqui, ele tinha uma visão perfeita do Rio Madeira, aqui do lado direito, né? Ele tinha uma visão também do pátio inteiro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aqui dá para a gente ver alguns galpões, né, mas ele tinha uma visão melhor, que não existia, né, essa quantidade de prédios ainda aqui na frente. Eu vou só avançar aqui um pouco mais rapidamente, para que a gente consiga aqui uma escola, né, participando. Esse dia tiraram bastante foto com o governador Jorge Teixeira. Como eu disse, foram instalados refletores aqui nessa parede, né, para iluminar a fachada da casa inteira e também a estátua do Jorge Teixeira, para que ele não ficasse ali no escuro. Aqui o Ruizinho, né, do lado aí do seu avô, né, outra foto também que nós fizemos lá na frente, mas a foto que a gente tentou copiar, né, foi essa aqui, né, uma cópia daquela foto anterior que eu mostrei aos irmãos, quando o Jorge Teixeira esteve na inauguração da loja Estrela Renascente, foi exatamente nessa mesma posição, né? Lá na foto aparecia a janela, aqui tem uma cortina, e aqui dentro também nós tentamos reproduzir aquela mesma foto que estavam os três no dia da fundação da grande loja e também da instalação do novo grão-mestre, né? Estavam os três personagens, né? Tinha o grão-mestre de Rondônia ao centro, Jorge Teixeira à direita, e o grão-mestre do Amazonas aqui. Aqui, como a gente não podia, né, repetir na íntegra, aqui estava o venerável da loja Estrela Renascente na época, eu ainda estava como grão-mestre, aqui o nosso querido hoje irmão, né, o irmão Rui Teixeira Filho, né? Então, queria prestar uma homenagem aí à família do irmão Jorge Teixeira, através do seu neto, né, e do seu filho, compartilhando aqui com os irmãos esses momentos aqui da sua visita. Não sei se o Rui recuperou o som lá, a conexão. Não sei se ele gostaria de complementar mais alguma coisa. Aldino, está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. É só para encerrar minha participação e agradecer. Eu fiquei muito, muito feliz em ver o professor Paletó,
sua magnífica conferência, né? Fiquei feliz em ver o amigo Assis Canuto, amigo de meu pai, tantas vezes meu pai falando, Canuto, eu vou ver o Canuto, falar com o Canuto. E isso me traz à memória aqueles tempos. Agradeço ao grande grão-mestre Tupã por todo esse carinho pela memória de meu pai. Agradeço a todos os participantes que deram depoimento ao meu querido pai. Eu peço desculpas, às vezes, de ser um pouco enfático na maneira de falar, mas é que eu tenho explicado para as pessoas. Recentemente, o ano passado, perdi minha mãe, e essas homenagens me deixam um pouco emocionado, porque eram pessoas fantásticas, meus pais. Tudo que eu tenho na vida, tudo que eu aprendi na vida foi através dos bons ensinamentos, dos bons exemplos, os amigos que se juntaram à nossa família durante o tempo inteiro, no Brasil inteiro, principalmente no final em Rondônia. Então, eu agradeço do fundo do coração toda essa homenagem feita ao meu querido pai e assim que puder, quando passar esse momento que nós estamos passando, eu irei a Porto Velho, porque gostaria de, pessoalmente, participar, junto aos senhores, de um momento em que eu pudesse abraçá-los, em que eu pudesse olhar no olho de cada um e dizer muito obrigado. Pediria ao Assis Canuto o favor de levar o meu abraço a uma pessoa que eu sempre admirei muito, talvez ele nem saiba disso, mas eu sempre o admirei muito, que era o Bianco. Eu conheci o Bianco como deputado estadual e acompanhei toda a sua carreira e tenho muito respeito por ele. Então, eu pediria ao Canuto que levasse ao Bianco o meu grande abraço, levasse aos amigos lá de Paraná, assim que ele tiver. Eu sei que o Bianco não está, eu sei que o Canuto não está lá, mas tem contato. Então, levar o meu abraço a um grande município, que é um município que sempre mostrou a sua força. Aldino, mais uma vez, amigo, muito obrigado. Você sempre tem sido gentil, amigo, leal, e nos momentos em que eu precisei, principalmente no dia do falecimento da minha mãe, a primeira pessoa com quem eu liguei foi para você, e o seu apoio foi fundamental. Então, eu quero agradecer mais uma vez, e a todos os amigos da Glamaron, da maçonaria, e a todos que receberam meu filho,